você já decidiu mudar. E quebrou a própria promessa poucos dias depois. Já disse que ia acordar cedo, que ia treinar, que ia parar de procrastinar, que não ia mais aceitar menos do que merece. E mesmo assim voltou para o mesmo padrão. Como se existisse uma força invisível te puxando de volta para onde você sempre esteve. Isso não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de potencial, é fraqueza treinada. E a diferença brutal entre isso e força real é que fraqueza treinada se disfarça de escolha. Parece que você está decidindo descansar, decidindo deixar para amanhã, decidindo que hoje não é o dia certo. Mas não é decisão, é padrão automático que você nunca reconheceu como tal. Há mais de 2000 anos, filósofos como Epicteto ensinavam exatamente como destruir esse padrão. Não em um ano, não com mudança radical de vida da noite para o dia. Em 30 dias, com 10 práticas específicas que eliminam as concessões silenciosas que sabotam sua força diariamente. Neste vídeo, você vai conhecer essas 10 práticas. E vai entender algo que muda tudo quando você realmente absorve. A verdadeira fraqueza não é falhar. É negociar consigo mesmo e perder. É ouvir sua própria voz interna propondo um acordo inferior e aceitar sem questionar. E isso acontece dezenas de vezes por dia sem você perceber. Se isso faz sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos lá. Antes de entrar nas 10 práticas, você precisa entender o mecanismo central da fraqueza treinada. Porque sem entender a raiz, você vai aplicar as práticas por alguns dias e então abandonar. Como sempre fez. E o mecanismo é este. Toda vez que você faz uma concessão pequena, seu cérebro registra isso como identidade. Não como exceção. Como quem você é. Você disse que ia acordar às 6 horas e dormiu até às 8 horas. Seu cérebro registrou. Eu sou alguém que não cumpre o que promete para si mesmo. Você disse que ia treinar na segunda e não foi. Seu cérebro registrou. Eu sou alguém que desiste. Você disse que não ia mais aceitar aquela situação e aceitou de novo. Seu cérebro registrou. Eu sou alguém que se conforma. E o pior. Esses registros se acumulam. E ao longo de meses e anos, eles formam uma identidade sólida de pessoa fraca. Não fraca de músculo, fraca de caráter, fraca de palavra, fraca de compromisso com si mesma. E quando você tenta mudar, seu próprio cérebro sabota. Porque a mudança contradiz a identidade construída. E o cérebro sempre prioriza consistência de identidade acima de crescimento. Isso explica por que você sempre volta ao mesmo padrão. Não é falta de vontade, é identidade instalada. E para mudar isso, você não precisa de motivação. Você precisa de práticas que reescrevam a identidade, concessão por concessão. Mas tem algo ainda mais brutal sobre esse mecanismo que precisa ser dito. A fraqueza treinada é invisível por design. Ela não chega de uma vez, anunciando que vai destruir sua força de caráter. Ela chega em concessões microscópicas. Em negociações internas que parecem insignificantes no momento. É só hoje. Amanhã eu compenso. Essa situação era diferente. E você acredita em cada uma dessas narrativas. Porque cada uma tem um fundo de verdade. O cansaço era real. O imprevisto era real. A situação era difícil, mas a concessão foi real também. E o registro no cérebro foi real também. Pessoas fortes não são as que nunca enfrentam circunstâncias difíceis. São as que desenvolveram tolerância zero para as próprias concessões silenciosas. Que aprenderam a reconhecer a voz interna que propõe o acordo inferior. E que escolheram repetidamente não aceitar o acordo. Epicteto foi vendido como escravo quando criança. Passou a infância e parte da vida adulta sem liberdade física alguma. E ainda assim tornou-se um dos filósofos mais respeitados da história. Por quê? Porque entendeu cedo que o único território onde ninguém podia escravizá-lo era sua própria escolha interna. Então ele treinou essa escolha obsessivamente. Não quando era conveniente. Especialmente quando não era. E aquela prática diária de escolher força em vez de concessão, em circunstâncias objetivamente muito piores que as suas, construiu um caráter que 2000 anos depois ainda serve de referência. Você tem mais liberdade que Epicteto jamais teve. A questão é,
O que você está fazendo com ela? Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Agora vamos para a primeira prática. E ela parece simples demais para ser poderosa. Mas é exatamente por isso que a maioria ignora. E é exatamente por isso que a maioria continua fraca. A primeira prática é cumprir o que você promete para si mesmo nos primeiros 5 minutos do dia. Não é sobre acordar cedo necessariamente. É sobre identificar uma promessa pequena que você faz toda manhã e cumprir sem negociar. Pode ser beber um copo de água antes do celular. Pode ser ficar 5 minutos em silêncio antes de checar notificações. Pode ser não abrir o Instagram antes de se levantar da cama. Por que isso é transformador? Porque o momento em que você quebra a primeira promessa do dia, você sinaliza para seu cérebro quem você é naquele dia. Não como exceção, como identidade de hoje. E esse sinal contamina o resto do dia de forma que você não percebe conscientemente, mas seu corpo inteiro registra. Já percebeu que quando você começa o dia quebrando uma promessa pequena, o dia inteiro parece seguir esse padrão? Isso não é coincidência, é neurologia. O primeiro sinal de identidade do dia define o tom de todos os outros. A maioria faz o oposto. Acorda, desliga o alarme 3 vezes, promete que vai compensar depois, e começa o dia já em déficit de integridade consigo mesma. E então tenta compensar com motivação, com café, com vídeos inspiracionais, com promessas renovadas de que hoje vai ser diferente. Mas motivação sobre déficit de integridade é construção sobre areia. Não sustenta, porque o cérebro já registrou o sinal às 6 da manhã. E o sinal foi: eu sou alguém que não cumpre. Pessoas fortes entendem isso de forma visceral. Elas não começam o dia negociando. Elas começam o dia cumprindo. Algo pequeno, algo simples, mas algo real. E esse cumprimento inicial cria momentum de identidade. O sinal enviado é: eu sou alguém que cumpre o que promete. E esse sinal ecoa pelo dia inteiro, facilitando cada escolha difícil subsequente. Conheci alguém que tinha um ritual de acordar e imediatamente passar 20 minutos no celular. Todo dia. Durante anos. E toda manhã prometia que aquele seria o último dia. E toda manhã cedia. Até que ele percebeu que não estava apenas cedendo para o celular. Estava cedendo para si mesmo. Estava treinando seu cérebro às 6 da manhã, que ele era alguém que não honra suas próprias palavras. E então, se perguntava por que durante o dia não conseguia manter outras decisões. Por que procrastinava? Porque cedia em situações que exigiam firmeza. Ele mudou uma coisa. Apenas uma. Parou de abrir o celular antes de fazer o café. 2 minutos de cumprimento matinal. E em 3 semanas reportou algo inesperado. Não era sobre o celular. Era sobre o que ele sentia sobre si mesmo no resto do dia. Aqueles 2 minutos de cumprimento criavam uma base de integridade que ele não tinha antes. E sobre essa base, outras decisões firmes ficaram mais naturais. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim. Para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A segunda prática vai parecer contraintuitiva, e é exatamente por isso que funciona.
A segunda prática é visualizar o pior cenário possível todas as manhãs. Epicteto chamava isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. E não é pessimismo, é o oposto. É a prática mais poderosa de preparação mental que existe. E a maioria das pessoas nunca a usa porque a cultura moderna vendeu a ideia de que pensar no negativo atrai o negativo. É uma das maiores mentiras do desenvolvimento pessoal superficial. Funciona assim. Toda manhã, por 2 minutos, você visualiza as coisas difíceis que podem acontecer naquele dia. O cliente difícil. A crítica que vai doer. A situação que vai testar sua paciência. O imprevisto que vai quebrar seus planos. Você não apenas pensa neles superficialmente. Você os visualiza em detalhe. Sente o desconforto antecipado. Processa a emoção que surgiria. Considera como responderia com sabedoria. E aqui está o que acontece neurologicamente. Quando a situação difícil realmente acontece, seu cérebro não ativa alarme de emergência máxima, porque ele já processou aquela situação de manhã, ele já passou pela experiência mentalmente, e então a realidade parece gerenciável em vez de catastrófica. A diferença entre isso está me destruindo e isso é difícil, mas eu consigo, muitas vezes não é a gravidade do evento. É o nível de preparação emocional. Mas vai mais fundo. Premeditatio malorum também te liberta de algo que a maioria carrega sem perceber. O terror do imprevisto. A ansiedade de fundo que muitas pessoas sentem o tempo inteiro é parcialmente gerada pela sensação de que algo ruim pode acontecer, e elas não estarão prontas. Quando você pratica pensar deliberadamente no pior, você remove o elemento surpresa da equação. E sem surpresa, sem alarme de emergência. Sem alarme de emergência, você pensa com clareza. E quem pensa com clareza sob pressão, tem vantagem brutal sobre quem entra em colapso. A maioria faz o oposto. Elas acordam, pensam apenas em coisas boas, criam expectativas de como o dia vai ser perfeito, e então, quando algo difícil acontece, sentem que o dia foi destruído. Que o mundo está contra elas. Que não conseguem lidar. Porque estavam completamente despreparadas emocionalmente para qualquer desvio do script ideal. Pessoas fortes chegam prontas para o pior. Elas já sofreram mentalmente pela manhã. Então, quando chega o sofrimento real, elas já estão do outro lado emocionalmente. E o que parece esmagador para a maioria, para elas é apenas a confirmação do que já previram. E confirmação não gera pânico. Gera resposta. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos. A terceira prática destrói o padrão mais silencioso de todos os padrões fracos. Você vai se reconhecer nisso e vai doer. Mas dor de reconhecimento é a dor mais produtiva que existe. A terceira prática é parar de terminar frases com desculpa mental. Você conhece essas frases? Eu ia fazer, mas estava cansado. Eu queria ir, mas não tive tempo. Eu tentei, mas não deu certo. Eu sei que deveria, mas é difícil para mim. A palavra mas no meio dessas frases não é conjunção adversativa. É a assinatura da fraqueza treinada. É o momento exato onde você transfere responsabilidade da sua escolha para uma circunstância. E aqui está o que ninguém te conta. Você usa essas frases principalmente com você mesmo. Não apenas para justificar para os outros, mas para justificar para si mesmo. Para criar uma narrativa interna que preserve sua autoimagem enquanto você faz a concessão. Porque se você pode culpar a circunstância, você não precisa enfrentar a verdade de que escolheu não avançar. Eu sei o que você está pensando agora. Mas as circunstâncias são reais. O cansaço é real. Os imprevistos são reais. E você está absolutamente certo. As circunstâncias são reais. Mas a questão não é se a circunstância existiu. A questão é se a circunstância foi o motivo real ou a justificativa conveniente. E só você sabe a resposta honesta para isso. Conheci alguém que passou 3 anos tentando construir um negócio paralelo. Toda semana ele tinha uma razão diferente para não ter avançado. Semana 1. Estava muito cansado do trabalho. Semana 2. Os filhos precisavam de atenção. Semana 3. Surgiu um imprevisto. Semana 4. Não estava inspirado. 3 anos.
156 semanas. 156 razões diferentes. Até que alguém olhou para ele e disse uma coisa brutal. Você não tem azar. Você tem um script de desculpas que você recita para não ter que admitir que está com medo. E aquilo quebrou algo nele. Porque era verdade. As desculpas eram reais. O cansaço era real. Os filhos eram reais. Os imprevistos eram reais. Mas a escolha de usar essas circunstâncias como âncora, em vez de navegar apesar delas, essa escolha também era real. Pessoas fortes não têm menos obstáculos. Elas têm menos tolerância para suas próprias desculpas. Elas sentem o cansaço e avançam. Elas têm os imprevistos e ajustam. Elas reconhecem o medo e constroem mesmo assim. Não porque são super-humanas, porque aprenderam a identificar a diferença entre circunstância real e desculpa disfarçada de circunstância. E quando reconhecem a desculpa, escolhem não aceitá-la. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo para absorver o resto deste conteúdo. A quarta prática é a que mais assusta. E é exatamente por isso que ela transforma mais rápido. A quarta prática é procurar deliberadamente o desconforto pequeno, todos os dias. Não o desconforto grande, não a mudança radical, o desconforto pequeno, calculado, diário. Tomar banho frio por 30 segundos, falar com alguém desconhecido, dizer não para algo que você normalmente aceitaria por comodidade, fazer a tarefa que você está evitando primeiro, antes das tarefas fáceis. Por que isso funciona? Porque tolerância ao desconforto é músculo. E como todo músculo, atrofia sem uso e fortalece com estímulo progressivo. A maioria das pessoas vive maximizando conforto. Elas escolhem o caminho mais fácil em cada decisão pequena. Pegam o elevador quando poderiam usar a escada. Pedem entrega quando poderiam sair. Evitam a conversa difícil quando poderiam ter. E cada escolha de conforto é uma repetição de atrofia do músculo de tolerância. E então, quando chega um desafio real de vida, um revés profissional, uma perda, uma crise, elas descobrem que o músculo está completamente atrofiado. Elas entram em colapso diante de dificuldades que deveriam conseguir suportar. Não porque o desafio é grande demais, mas porque o músculo que deveria suportá-lo nunca foi treinado. Mas o que mais impressiona não é a tolerância física. É o que a tolerância ao desconforto pequeno faz com sua autoconfiança. Porque toda vez que você escolhe o desconforto quando poderia escolher o conforto, você prova para si mesmo que tem controle sobre seus impulsos, que suas vontades imediatas não governam suas ações, que você é maior do que seus instintos de evitação. E essa prova acumulada, dia após dia, constrói uma confiança que nenhuma motivação externa consegue dar. Você já percebeu que pessoas que parecem ter autoconfiança natural geralmente têm histórico de se expor a desconfortos deliberadamente? Não é coincidência. É causalidade direta. A confiança não vem de pensar bem de si mesmo. Vem de provar para si mesmo repetidamente que você consegue escolher o difícil quando o fácil está disponível. Cada pequeno desconforto escolhido é um voto para a identidade de pessoa forte. E votos se acumulam. A maioria nunca chega a essa conclusão. Ela acha que autoconfiança vem de sucessos externos, de conquistas visíveis, de resultados mensuráveis. Mas autoconfiança real vem de algo muito mais íntimo. A certeza interna de que quando as coisas ficarem difíceis, você vai aguentar. E essa certeza não vem de teoria. Vem de prática repetida de escolher o desconforto pequeno quando o conforto estava disponível. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda, deixa aí embaixo.
A quinta prática elimina o padrão mais destrutivo da mente moderna. E esse padrão está ativo na sua cabeça agora mesmo enquanto você assiste isso. Está ativo na maioria das mentes humanas praticamente 24 horas por dia. E ninguém percebe que está acontecendo. A quinta prática é identificar e interromper a ruminação improdutiva. Ruminação é quando você fica repetindo mentalmente um problema, uma situação, uma ofensa, sem chegar a nenhuma conclusão nova. É diferente de reflexão produtiva, que gera insight. Ruminação apenas repete. Ela não deveria ter dito isso. Por que ele fez aquilo? E se tivesse dado errado? Por que eu agi assim? Mesmo pensamento, mesmo loop, mesma energia drenada, zero resultado. E aqui está o dado brutal. Pesquisas mostram que pessoas que ruminam frequentemente têm não apenas pior saúde mental, mas pior saúde física. Porque o corpo não diferencia entre ameaça real e ameaça imaginada reprocessada. Quando você rumina uma situação estressante, seu corpo libera cortisol como se a situação estivesse acontecendo agora. Você está literalmente estressando seu sistema nervoso com eventos que já passaram. E fazendo isso voluntariamente, sem perceber. Epicteto escreveu algo sobre isso que parece simples, mas tem profundidade brutal quando você realmente entende. Ele disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. E ruminação é exatamente isso. Não é o evento original que te perturba depois de horas. É a opinião que você continua renovando sobre o evento. Você está literalmente escolhendo renovar a perturbação toda vez que inicia um novo ciclo de ruminação. Conheci alguém que teve uma discussão com o irmão num domingo à noite. A discussão durou 20 minutos. Mas a ruminação durou 4 dias. Ela repassou a cena mais de 100 vezes mentalmente. Elaborou respostas que não deu. Imaginou como deveria ter sido diferente. Analisou cada palavra dita. E nesses 4 dias dormiu mal. Estava irritadiça no trabalho. E se sentiu mentalmente exausta. Não por causa dos 20 minutos reais de discussão. Por causa de 96 horas de ruminação voluntária sobre eles. Quando ela reconheceu esse padrão, percebeu algo que mudou tudo. Ela estava escolhendo o sofrimento. Não conscientemente, mas escolhendo. Porque toda vez que o pensamento sobre a discussão surgia, ela o deixava entrar e o alimentava com mais análise, mais julgamento, mais repetição. E isso não era o cérebro funcionando mal. Era um hábito de processamento que nunca foi questionado. Pessoas fortes não ruminam. Elas refletem com propósito. Quando algo difícil acontece, elas perguntam: o que eu aprendo com isso? O que eu posso fazer diferente? E quando as respostas chegam, elas fecham o assunto mentalmente. Não porque são frias. Porque reconhecem que continuar ruminando depois de extrair o aprendizado é desperdício puro de energia mental. Energia que poderia estar sendo usada para construir, criar, crescer. Se você se reconheceu nisso, comenta: só isso. Lembra do que foi dito no início? Que fraqueza treinada se instala através de concessões silenciosas acumuladas. Que o cérebro registra cada concessão como identidade. Você acabou de ver esse mecanismo em ação em 5 formas diferentes. No cumprimento matinal que você adia, na preparação para o pior que você evita, no mas que você usa para transferir responsabilidade, no conforto que você escolhe em vez do desconforto que te fortaleceria. E na ruminação improdutiva que consome energia sem produzir nada. Você não está sozinho nisso. Mais de 90% das pessoas operam nesses padrões sem jamais reconhecê-los. A diferença entre você e elas agora é que você está reconhecendo. E reconhecimento é o primeiro passo para a escolha consciente. O que vem a seguir vai ser ainda mais direto ao ponto. A sexta prática vai chocar você pela simplicidade. E vai fazer sentido imediatamente. A sexta prática é não explicar suas decisões para pessoas que não precisam de explicação. Toda vez que você explica uma decisão pessoal para alguém que não pediu, que não tem responsabilidade sobre sua vida, que não vai sofrer as consequências, você está sinalizando internamente que precisa de aprovação. E precisar de aprovação para viver sua própria vida é uma das formas mais sutis de fraqueza treinada. Você vai sair mais cedo do trabalho para um compromisso pessoal
e automaticamente elabora uma justificativa detalhada para o colega que nem perguntou. Você recusa um convite social e entra em dissertação sobre por que não pode ir. Você muda de planos e se antecipa explicando para todo mundo. Por quê? Porque você tem medo de julgamento. E esse medo é um freio invisível que limita cada decisão. Existe um padrão específico que revela isso com clareza. Preste atenção em quantas vezes por dia você começa frases com "é que" ou "o que aconteceu foi que", quando ninguém pediu explicação. Cada uma dessas frases é uma janela aberta para o julgamento alheio. E janelas abertas deixam entrar não apenas luz, mas frio, chuva e pragas. Você está literalmente convidando o julgamento que teme ao oferecer justificativas que ninguém solicitou. Conheci alguém que tinha esse padrão de forma extrema. Ela justificava cada decisão para cada pessoa ao redor. O que comia? Por que chegou no horário que chegou? Por que está usando determinada roupa? Por que fez determinada escolha de carreira? E ela achava que estava sendo simplesmente comunicativa, transparente. Mas quando ela parou e analisou, percebeu que por trás de cada justificativa havia ansiedade. A ansiedade de ser julgada negativamente. E então ela passava energia massiva gerenciando percepções alheias sobre decisões que não eram problema de mais ninguém. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que ressoa através dos séculos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E poder sobre sua mente inclui poder sobre a narrativa que você sente obrigado a oferecer aos outros. Pessoas fortes explicam quando é necessário. Ficam em silêncio quando não é. E a diferença entre os dois casos é simples. A explicação serve a outra pessoa ou serve ao seu próprio medo de julgamento? A maioria nunca faz essa pergunta. Ela simplesmente justifica no automático. E ao justificar no automático, fortalece diariamente a identidade de alguém que precisa de validação externa para se sentir seguro nas próprias escolhas. Pessoas fortes fazem diferente. Elas tomam a decisão, comunicam quando necessário e seguem em frente sem precisar de aprovação para dormir tranquilas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A sétima prática vai contra tudo que a cultura de produtividade moderna prega. E é exatamente por isso que é necessária. A sétima prática é terminar o que você começa, mesmo quando a motivação acabou. A maioria das pessoas começa projetos na onda da motivação inicial. O entusiasmo do começo é real. A energia é real. O comprometimento parece absoluto. E então, 3 semanas depois, a motivação desaparece. O que era novo virou rotina. O que era emocionante virou trabalho. E a voz interna começa a sugerir: talvez esse não seja o projeto certo. Talvez eu precise de uma abordagem diferente. Talvez eu deva recomeçar com outra ideia. E aqui está o ciclo destrutivo. Você abandona. Começa algo novo com nova motivação. A motivação some novamente. Você abandona de novo. E com cada abandono, você fortalece a identidade de alguém que não termina o que começa. E essa identidade silenciosa contamina tudo. Você começa a desconfiar de si mesmo, a não acreditar em suas próprias decisões, a questionar se vai conseguir levar qualquer coisa até o final. Conheci alguém que tinha um documento no computador com 47 projetos iniciados e abandonados nos últimos 5 anos. Cursos pela metade. Negócios no papel. Textos no rascunho. Planos de treino semana 1. E ela achava que o problema era escolher os projetos errados, que precisava encontrar o certo. Mas o problema não era o projeto, era o padrão. Ela havia treinado seu cérebro para operar apenas na fase de motivação inicial. E quando a motivação caía, o sinal automático era abandonar. Mas tem algo ainda mais insidioso nesse padrão. A cultura de produtividade moderna validou o abandono. Embalou como pivotar, como aprender quando desistir, como saber reconhecer o que não serve mais. E essas narrativas têm um fundo de verdade para situações específicas. Mas a maioria usa essas narrativas para justificar abandono por desconforto, não abandono por sabedoria. Existe diferença brutal entre abandonar
porque o projeto genuinamente não faz mais sentido e abandonar porque ficou difícil. Sêneca dizia que a instabilidade é a doença da alma, que a pessoa que muda constantemente de direção não chega a lugar algum, não porque os caminhos são ruins, mas porque nunca permite que nenhum caminho chegue à sua conclusão natural. Pessoas fortes terminam, não porque sempre têm motivação, mas porque reconhecem que a fase depois da motivação inicial é onde o caráter real é construído, é onde a maioria desiste, e é exatamente por isso que terminar vale tanto. A maioria vai para onde a motivação vai. Pessoas fortes vão para onde decidiram ir, independente de onde a motivação foi. E essa diferença simples, aplicada de forma consistente ao longo de meses e anos, separa completamente os resultados que cada grupo obtém na vida. E se você sente que é difícil terminar o que começa, saiba, isso não é falha de caráter permanente. É um padrão aprendido, e padrões aprendidos podem ser desaprendidos. O que você vai descobrir nas próximas práticas vai mostrar exatamente como esse desaprendizado acontece no nível mais profundo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. A 8ª prática é sobre uma mentira que você conta para si mesmo todos os dias, e você vai reconhecer ela imediatamente. A 8ª prática é parar de adiar o que pode ser feito em menos de 2 minutos. Parece pequeno, mas o acúmulo de pequenas coisas adiadas cria um peso mental invisível e brutal. Você abre o e-mail que precisa de resposta rápida e pensa, respondo depois. Você vê a louça na pia e pensa, lavo mais tarde. Você tem uma ligação para fazer que leva 1 minuto e pensa, faço amanhã. Você recebe uma mensagem que precisa de resposta simples e deixa em aberto por 3 dias. E cada uma dessas postergações microscópicas é uma microconcessão para a fraqueza. O problema não é a louça ou o e-mail em si. O problema é o que acontece na sua mente quando você acumula dezenas de microconcessões por dia. Você cria uma lista mental não escrita de coisas pendentes. Ela não tem uma localização física. Você não a vê, mas ela está sempre lá, em segundo plano, consumindo energia cognitiva de forma silenciosa, gerando ansiedade de baixa intensidade que você não consegue identificar a origem. E ao final do dia você está exausto. Não pelo que fez, mas pelo peso acumulado do que decidiu não fazer. Você já sentiu aquela sensação estranha de cansaço no final do dia mesmo sem ter feito muita coisa? Isso é o peso das pendências. O custo cognitivo de manter dezenas de loops abertos na sua mente. Cada tarefa pequena adiada é um loop aberto. E loops abertos consomem RAM mental. A mesma RAM que você precisaria para pensar claramente, criar, decidir com sabedoria. Pessoas disciplinadas não têm mais tempo. Elas têm menos tolerância para o peso de pendências pequenas. Elas resolvem imediatamente o que é imediato. E isso libera capacidade mental massiva para focar no que realmente importa. Não é sobre ser robótico ou perfeccionista. É sobre reconhecer que cada microconcessão é um depósito na conta de fraqueza, e cada microação é um depósito na conta de força, e você está fazendo depósitos o tempo inteiro, seja em qual conta for. Note Marco Aurélio em suas meditações retornava repetidamente a um tema: desperdice o mínimo de si mesmo. E desperdiçar a si mesmo não é apenas sobre tempo, é sobre energia mental. Cada louça adiada, cada e-mail não respondido, cada ligação postergada, é um pedaço de você mesmo desperdiçado no custo de manter aquele loop aberto. Pessoas fortes fecham loops. Não porque são mais organizadas por natureza, porque aprenderam que loops abertos são sangramento mental lento e constante. O que foi mais impactante para você até aqui? Comenta aqui qual insight está mudando sua perspectiva. Até aqui você entendeu que fraqueza não está nos grandes fracassos visíveis. Está nas microconcessões diárias que você faz consigo mesmo, sem perceber. Está no cumprimento matinal que você negocia, no desconforto que você evita, na ruminação que você alimenta, no script de desculpas que você recita, e nas decisões que você explica para pessoas que nem pediram. Tudo isso alimenta a mesma identidade. A identidade de alguém que negocia consigo mesmo e perde.
Lembra dessa frase do início? A verdadeira fraqueza não é falhar. É negociar consigo mesmo e perder. Você agora entende exatamente onde essas negociações acontecem. As 5 práticas seguintes mostram como fechá-las de vez. A 9ª prática é a mais difícil das 10, e vai ser a mais transformadora se você realmente absorver. A 9ª prática é tratar sua própria palavra como contrato irrevogável. Não apenas a palavra que você dá para os outros, a palavra que você dá para si mesmo. Porque a maioria das pessoas tem um padrão duplo devastador. Elas cumprem compromissos com outros porque têm vergonha das consequências sociais de falhar. Mas não cumprem compromissos consigo mesmas porque não há testemunha. Não há consequência social imediata. Não há julgamento externo. Pense nisso. Se você promete para um amigo que vai estar em algum lugar às 18 horas, você vai fazer o impossível para estar lá. Porque existe consequência social. Existe julgamento. Existe relacionamento em jogo. Mas se você promete para si mesmo que vai acordar às 6, que vai treinar, que vai parar de comer açúcar por uma semana, você negocia sem culpa excessiva. Porque quem vai te julgar? Quem vai cobrar? E esse padrão duplo é a raiz da fraqueza treinada. Porque você está ensinando seu próprio cérebro que sua palavra para si mesmo não vale nada. Que seus comprometimentos internos são opcionais. Que você pode negociar a qualquer momento sem consequência real. E então você se pergunta por que não confia em si mesmo. Porque sente que não tem força real. Porque a motivação nunca dura. A resposta é simples e brutal. Porque você quebrou sua própria palavra tantas vezes que não acredita mais nela. Epicteto era escravo. Literalmente. Sem propriedade, sem liberdade de movimento, sem direito sobre seu próprio corpo. E mesmo assim, escreveu sobre liberdade interior com autoridade absoluta, porque ele entendeu algo que a maioria nunca entende. A única coisa que pertence completamente a você é sua escolha. Não suas circunstâncias, não sua saúde, não sua reputação. Apenas sua escolha. E se a única coisa completamente sua é sua escolha, então como você trata essa escolha, define tudo sobre quem você é. Quando você faz uma escolha e a honra, você fortalece a única coisa que verdadeiramente te pertence. Quando você faz uma escolha e negocia, você enfraquece a única coisa que verdadeiramente te pertence. O que isso significa na prática? Significa que você precisa parar de fazer promessas que não têm intenção real de cumprir. A maioria das pessoas faz isso constantemente. Elas prometem para si mesmas o que gostariam de ser em vez do que estão dispostas a fazer. E então falham. E a falha reforça a identidade fraca. É um ciclo que se perpetua. Pessoas fortes fazem diferente. Elas prometem menos e cumprem mais. Elas fazem promessas menores, mais concretas, mais verificáveis, e elas as cumprem absolutamente. Não na maioria das vezes. Absolutamente. Porque sabem que cada cumprimento é um tijolo de confiança própria. E cada quebra é um tijolo removido. E confiança própria se constrói tijolo a tijolo, nunca de uma vez. Se você chegou até aqui, você é diferente. Deixa o like. A 10ª prática sintetiza todas as outras. É a prática que, se você entender profundamente, torna todas as outras naturais. A 10ª prática é agir antes de sentir vontade. Esse é o princípio que destrói a fraqueza treinada em seu núcleo. Porque fraqueza treinada opera sempre nessa lógica. Quando eu sentir vontade, eu faço. E essa lógica é a prisão mais eficiente que existe. Porque a vontade nunca chega no momento certo. A motivação nunca aparece quando você precisa. O entusiasmo vai embora depois da primeira semana. E então você fica esperando por um estado emocional que nunca vai te salvar. Você já esperou sentir vontade de treinar e a vontade não veio? Já esperou sentir inspiração para começar um projeto e a inspiração não apareceu? Já esperou sentir motivação para ter uma conversa difícil e postergou por semanas? Isso não é preguiça. Não é fraqueza de caráter. É uma expectativa completamente equivocada sobre como a motivação funciona. Porque você está esperando por algo que só existe depois do que você está esperando para começar. A lógica de pessoas fortes é o oposto radical. Eu faço, e então o sentimento aparece. Não vou treinar quando sentir vontade.
Vou treinar, e a vontade vai aparecer no processo ou depois. Não vou escrever quando sentir inspiração. Vou escrever, e a inspiração vai aparecer com a escrita. Não vou trabalhar quando sentir motivação. Vou trabalhar, e a motivação vai aparecer com o progresso. Isso não é teoria motivacional vaga. É neurociência. O cérebro não produz motivação antes da ação. Ele produz motivação durante e depois da ação. A dopamina que você associa com vontade de fazer algo não precede o comportamento. Ela é gerada pelo comportamento em andamento e pela antecipação de progresso. Você não encontra a vontade e então age. Você age e então encontra a vontade. Mas a maioria nunca descobre isso. Porque nunca age sem esperar a vontade primeiro. E então conclui que não tem motivação suficiente. Quando na verdade o problema é que inverteu a ordem. Conheci alguém que ficou 2 anos querendo escrever. Tinha o tema. Tinha o conhecimento. Tinha o tempo teórico disponível. Mas esperava a inspiração. E a inspiração raramente chegava. E quando chegava, durava 20 minutos e desaparecia antes que algo real fosse produzido. Até que ela decidiu escrever todos os dias por 30 minutos, independente de sentir vontade. Nos primeiros dias era torturante. As palavras saíam forçadas. O texto parecia ruim. Mas ela continuou. Na segunda semana, algo mudou. A escrita começava fria e engrenava sozinha depois de 5 minutos. E em 3 meses ela tinha o projeto que ficara 2 anos esperando começar. Não porque encontrou motivação mágica. Porque aprendeu que motivação é produto da ação, não pré-requisito dela. E quando você absorve isso de verdade, quando essa lógica se instala como crença operacional e não como frase bonita, você para de esperar e começa a construir. E aí tudo muda. A maioria vai esperar sentir vontade para mudar. E vai esperar a vida inteira. Pessoas fortes agem, e a vontade vem no caminho. Vamos fechar com a visão mais importante de todas. A visão que conecta todas as 10 práticas e revela o que realmente está em jogo. Você chegou até aqui. Isso já te separa de 90% das pessoas que começaram esse vídeo, porque a maioria para antes do final. Porque chegar ao final exige exatamente o que você está aprendendo. Agir antes de sentir vontade de continuar. Agora pense no seguinte, cada uma dessas 10 práticas ataca a mesma coisa. A concessão silenciosa. O momento onde você poderia escolher a força e escolhe o conforto. O momento onde poderia honrar sua palavra e negocia. O momento onde poderia agir e espera sentir vontade. Esses momentos acontecem dezenas de vezes por dia. E a maioria das pessoas os ignora porque são pequenos demais para parecer importantes. Mas aqui está o que Epicteto ensinava, que a maioria nunca entende. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois faça o que você precisa fazer. Identidade primeiro. Ação depois. Porque ação sem identidade clara é apenas episódio de motivação. Mas ação alinhada com identidade clara é construção de caráter. Você não vai se transformar porque acordou motivado um dia e fez tudo certo. Você vai se transformar porque em cada momento pequeno de escolha, você começa a escolher diferente. A primeira vez é difícil. A 10ª fica menos difícil. A 100ª vez começa a ficar natural. E depois de um ano de escolhas diferentes nos momentos pequenos, você olha para trás e não reconhece mais a pessoa que era. Não de forma mágica, de forma matemática. Escolhas se acumulam, identidade se reescreve, e a pessoa que um dia dizia, eu quero mudar mas não consigo, se torna a pessoa que outros observam e pensam. Como ela consegue manter essa força? Marco Aurélio governou o maior império do mundo em meio a guerras, pragas e traições. E toda manhã ele escrevia para si mesmo como se fosse a primeira vez descobrindo esses princípios. Não porque esquecia. Porque sabia que força de caráter não é destino final. É prática diária. Escolha por escolha. Dia após dia. Sem esperar por condições perfeitas que nunca vão chegar. Você passou anos treinando fraqueza sem perceber. Os próximos 30 dias podem ser o início de treinar força com consciência. Não como projeto motivacional. Como compromisso de identidade. Uma concessão recusada de cada vez. Vamos fazer uma recapitulação rápida do que você aprendeu hoje. Não como lista de tarefas,
como mapa de onde a fraqueza se esconde. Ela se esconde nos primeiros 5 minutos do dia, quando você negocia a primeira promessa antes mesmo de levantar. Ela se esconde na ausência de preparação mental para o pior, que te deixa sem resposta quando o difícil chega. Ela se esconde nas frases com mas no meio, que transferem sua responsabilidade para as circunstâncias. Ela se esconde no conforto constante, que atrofia o músculo de tolerância que você vai precisar. Ela se esconde na ruminação improdutiva, que transforma sofrimento passado em sofrimento renovado. Ela se esconde nas explicações desnecessárias, que revelam sua necessidade de aprovação externa. Ela se esconde nos projetos abandonados pela metade, que reforçam a identidade de alguém que não termina o que começa. Ela se esconde nas postergações de 2 minutos, que sangram sua energia mental lentamente. Ela se esconde na palavra interna tratada como opcional, que destrói sua confiança própria concessão por concessão. E ela se esconde na espera por vontade antes da ação, que te mantém parado enquanto a vida passa. 10 locais. 10 padrões. 10 oportunidades de escolher diferente todos os dias. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Você não vai implementar todos os 10 amanhã. E não precisa. Porque tentar implementar tudo de uma vez é exatamente a energia de quem está na fase de motivação inicial. E você sabe o que acontece com essa energia em 2 semanas. Escolha uma. A que ressoou mais fundo. A que você se reconheceu de forma mais brutal. E aplique com consistência por 7 dias. Apenas 7 dias. Não 30. Não a vida inteira. 7 dias de uma prática real. E então veja o que acontece com a sua identidade nessa semana. Porque você vai sentir a diferença. Não como resultado espetacular visível, como algo mais sutil e mais poderoso. Você vai começar a se ver diferente. E quando você se vê diferente, você age diferente. E quando você age diferente, os resultados que chegam são diferentes. Não porque o mundo mudou. Porque você mudou o único ponto de contato que você tem com o mundo. Você mesmo. A maioria das pessoas vai sair desse vídeo e pensar: isso faz sentido, preciso mudar. E então o dia vai continuar. Uma notificação vai aparecer. Uma desculpa vai surgir. E o pensamento vai se dissipar sem deixar rastro de ação real. Porque pensar em mudar é confortável. Mudar de verdade é desconfortável. E fraqueza treinada sempre escolhe o confortável. Mas você já não é mais aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo. Agora você vê o mecanismo. Você sabe onde a fraqueza se instala. Você conhece as práticas que a derrubam. E o que você faz com isso agora é a escolha mais importante que você vai fazer hoje. Marco Aurélio governou o maior império do mundo em meio a guerras, pragas e traições. E toda manhã ele escrevia para si mesmo como se fosse a primeira vez descobrindo esses princípios. Não porque esquecia, porque sabia que força de caráter não é destino final. É prática diária. Escolha por escolha. Dia após dia. Sem esperar por condições perfeitas que nunca vão chegar. E se um imperador que tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas ainda precisava se lembrar todos os dias de praticar força interna, qual é a desculpa que você ainda está usando? Agora você entende que fraqueza treinada se instala através de concessões silenciosas acumuladas. Que as 10 práticas que você aprendeu atacam exatamente esses pontos de concessão. E que transformação real não vem de motivação, mas de identidade reescrita, uma escolha de cada vez. A pergunta agora é: você vai apenas concordar, ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual das 10 práticas você vai colocar em movimento primeiro. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.